Terceira para 3. Seja bem-vindo, fã do futebol americano e da NFL. Está no ar mais um Terceira para 3, o programa sobre a maior liga de futebol americano do mundo. Vamos continuar hoje com a nossa série especial sobre todas as divisões da NFL, falando da AFC Sul, que tem Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Lembrando que a gente já debateu aqui sobre a NFC e a AFC Leste, e a NFC e a AFC Norte. E amanhã vai ser a vez da NFC Sul. Você pode ouvir os outros programas do SoundCloud, Mixcloud e Facebook. O final é sempre o mesmo. .com/jornalismo esportivo UFSC. Pode mandar perguntas, participações, críticas, receita de bolo, o que você quiser. Comigo aqui na mesa está o sempre sagaz Nicolas Quadros. Seja bem-vindo, Nicolas. Muito obrigado pelo sagaz. E também Rodrigo Rocha, ele que já fez... Ele apresentou ontem o Terceira para 3 e hoje vai estar na estreia dos comentários. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Anderson. Um abraço aí pra todos. Estive aí no seu lugar ontem, agora eu passo pro outro lado da mesa. Aqui quem fala é Anderson Spessato e o Terceira para 3 especial AFC Sul começa agora. Bom, em 2013 a AFC Sul foi uma das divisões bem fácil pro Colts, bem disparelha. O Colts sobrou na divisão com 11-5 e foi o único time dessa divisão que teve uma campanha positiva. Nos 6 confrontos de divisão que aconteceu, o Colts venceu todos. Já o Titans terminou em segundo lugar com 7 vitórias e 9 derrotas, o Jaguars em terceiro com 4 vitórias e 12 derrotas, e o Texans com apenas 2 vitórias e 14 derrotas. O Texans acabou com esse recorde depois de começar a temporada vencendo 2 partidas seguidas. Depois de uma boa campanha na temporada regular, o Colts venceu o Chiefs no wild card por 45-44, naquele jogo sensacional. O jogo chegou a estar 31-10 pro Chiefs e o Colts conseguiu virar no último quarto. Foi o melhor jogo do playoff. Eu acho que um dos melhores, né? Todo ano tem um jogo sensacional. Que não é a final, né? Sempre melhor que o Super Bowl. O Super Bowl ano passado foi bem sem graça. Já o Titans fez uma campanha bem mediana. Ele sofreu com a lesão do quarterback Jake Locker, que só jogou 7 partidas na temporada. O Jaguars só não foi lanterna da divisão porque o Texans fez bastante força. O Jaguars teve a quinta pior defesa da NFL, com 379 jardas cedidas por partida. E o 16º ataque com 319. Já o Texans terminou a temporada com apenas 2 vitórias. O que mais pesou para uma campanha no passado foi a ineficiência do ataque. Matt Schaub não conseguiu render e o Texans teve o segundo pior ataque da NFL em jardas, apenas 236 jardas por jogo. A defesa até que fez uma boa campanha, sendo a 7ª melhor da liga. Então, vamos seguir a ordem que a gente tá acostumado a fazer aqui já no programa. Vamos começar falando então do Houston Texans, o lanterna da AFC Sul. O Texas teve como primeiro pick do draft o monstro, Jadeveon Clowney, ele que veio da Universidade de South Carolina, mas mesmo assim perdeu bastante jogadores defensivos. No ataque, o Matt Schaub saiu para dar lugar a Ryan Fitzpatrick, que vai concorrer com Case Keenum, mas já está confirmado que o Fitzpatrick vai ser o titular do Texans nesse início de 2014. Além de Fitzpatrick, o time trouxe o running back Andre Brown do Giants para ocupar a vaga de Ben Tate, que foi para o Browns. E aí, o ataque com poucas mudanças, alguma esperança pro Texas com essa defesa que saiu bastante gente, mas veio o Clowney. Complicado porque o torcedor do Houston Texans recebe a notícia de que Matt Schaub vai embora, comemora. Aí recebe a notícia que Ryan Fitzpatrick vai jogar, cara de triste mais uma vez, porque o Houston Texans, depois de uma temporada absurda com 2 vitórias e 14 derrotas, não promete vir para uma melhora considerável para esse ano. Eu acredito que o time acabou perdendo as peças defensivas, como você falou, Anderson, vai acabar ficando numa campanha negativa mais uma vez, assim como foi o reflexo da liga do ano passado. Algo parecido com o que a gente falou da NFC Leste, de Redskins, Giants, Eagles e Cowboys. Ninguém fez esforço pra ganhar a divisão. Ninguém queria ganhar a divisão. Nessa divisão, todo mundo queria perder. Ou seja, um fazia a campanha pior que a do outro. O Texas, assim como o Jaguars, ficaram com campanhas menos de 4 vitórias. São duas
das 3 piores campanhas. Da mesma divisão, né? Da mesma divisão, o Texas ficou 2-14, aí depois teve o Redskins na NFC Leste com 3-13 e várias equipes com 4 vitórias e 12 derrotas. Uma delas foi o Jacksonville Jaguars, que começou com 8 derrotas. Mas falando do Texans ainda mais um pouco, você disse que foi a 7ª melhor defesa e foi uma ótima defesa também contra o passe. Foi a 3ª melhor defesa contra o passe, apenas 195 jardas cedidas por jogo, uma média excepcional comparando-se ao ataque aéreo da equipe, que foi patético. Mesmo com wide receivers como o Andrew Johnson e o DeAndre Hopkins, o Matt Schaub não conseguiu fazer uma boa temporada. Muito instável. Muitas interceptações. E aí acabou que ele foi até substituído no meio da temporada pelo Case Keenum. Aí os dois alternaram. O Case Keenum até teve um começo legal, acabou com 9 TDs e 6 interceptações. Ele não decepcionou para quem entrava no lugar do Matt Schaub, tudo bem que será mais difícil, né? Decepcionar, mas o Texans, que vinha de 2 temporadas seguidas que tinha ido aos playoffs, e ido aos playoffs, ganhado o wildcard, perdeu as 2 vezes no Divisional, uma pro Patriots, outra pro Baltimore Ravens. E o que esperar do Jadeveon Clowney? Primeiro pick do draft, na pré-temporada ele já mostrou com vários lances, principalmente contra o Falcons, que ele engole defesas, ele engole linhas ofensivas. O que esperar do calouro? A gente tava falando do Johnny Manziel, que não é uma certeza para essa temporada, porque a gente não sabe, porque ser QB no college e ser QB na NFL é muito diferente. Bem diferente. O Jadeveon Clowney, a gente pode dizer que é mais do que uma promessa e sim uma probabilidade que ele vai fazer uma temporada muito boa. Na preseason ele passava por cima dos jogadores da linha ofensiva adversários e com uma facilidade pegava running back, pegava quarterback e várias vezes ele vencia na explosão, que ele é um cara muito explosivo. Tempo de reação, explosivo. Ele é um cara muito alto, muito forte, que... Negro maravilhoso. Negros maravilhosos. O Jadeveon Clowney vai fazer muita coisa boa para essa defesa do Texans, que acabou se perdendo um pouco, mas vai se juntar ao J.J. Watt, que foi pro Pro Bowl. Então é uma dupla sensacional, esse defensive end e o linebacker. Bom, vamos pro calendário do Texas, então. Em 2014, o time começa jogando em casa contra o Redskins. Na semana 2, Raiders fora de casa. Na semana 3, Giants fora de casa. Na 4ª semana, enfrenta o Bills em casa. Na semana 5, Cowboys fora de casa. Semana 6, Colts em casa. Na semana 7 e na semana 8 são 2 jogos fora de casa contra Steelers e Titans. E depois volta pra casa enfrentando o Eagles. Semana 10, bye week. Volta jogando fora de casa contra o Browns na semana 11. Na semana 12 e 13 enfrenta em casa Bengals e Titans. Aí 2 jogos fora de casa, Jaguars e Colts. E encerra os últimos 2 jogos em casa contra Ravens e Jaguars. O que esperar? Eu quero recorde, eu quero números. Qual que vai ser o recorde do Texas esse ano? 6-10. 6-10. 5-11 ou 6-10. Uma leve melhora. Eu tô com o Nicolas, eu acho que vai ser 6-10, porque o Houston era o grande favorito pra levar essa divisão na temporada passada, mas não fez essas expectativas se tornarem realidade. E eu acho que a vinda do Ryan Fitzpatrick também não ajudou muito nisso. Eu acho que vai ser a campanha um pouquinho melhor que foi em 2013, mas não vai chegar a ganhar a divisão e fazer frente aos Colts, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. É isso, daqui a pouco a gente fala do Colts, mas... Só o último destaque, porque claro. O Texas ele costuma fazer muitos jogos apertados no final. Foram das 12 derrotas da equipe na temporada passada, das 14 derrotas da equipe na temporada passada, 9 das derrotas acabaram com uma diferença de pontos de 7 ou menos. Vamos agora falar do Jacksonville Jaguars, o penúltimo colocado. Bom, o principal reforço do time é o calouro quarterback Blake Bortles, que foi draftado esse ano. Mesmo assim, Chad Henne já foi confirmado como titular, mas poucos times, acho que nenhum time esse ano vai colocar o calouro QB como para começar. Desde 2007. Desde 2007 isso não acontece na NFL. Então, mesmo com o Chad Henne começando como titular, a expectativa é que Bortles já nas primeiras semanas já assuma essa posição, porque ele fez uma boa pré-temporada com os Jaguars. O time perdeu o running back Maurice Jones-Drew, que foi pro Raiders, então teve uma baixa aí no ataque corrido. O Jaguars foi o 2º pior ataque da liga e a 5ª pior defesa. Vocês acham que o time consegue um recorde melhor esse ano? Melhor do que o ano passado só. Vai conseguir melhor que o ano passado? Complicado também.
complicado, mas eu acho que vai ficar a mesma coisa que o Texans. É, por aí, vai brigar ali pela última colocação da divisão mesmo. O Jaguars que tem um wide receiver muito bom, que é o Justin Blackmon. Só que o problema é que ele se envolve em questões... Ele foi suspenso por causa da maconha, né? Se envolve com questões fora de Ele campo. foi preso também. Com como briga. muitos jogadores da NFL, entendeu? São os jogadores inteligentíssimos. Então, quando você da NFL. tem um time que já não é bom e que tem o seu melhor jogador fazendo coisas que não são boas para o time, perdendo o foco do campeonato, não ajuda em nada. Então, eu acho que o Jaguars não vai fazer uma boa campanha este ano e vai ficar no mesmo ali recorde de 4, 3, até menos vitórias. Eu até retificar o que eu ia dizer. Que na verdade eu botei 5 vitórias, mas acho que vai dar até menos. O Jaguars vai vencer 3 jogos esse ano. E completando o que o Rodrigo estava falando do Justin Blackmon, isso deixou um peso pro wide receiver Cecil Shorts III muito maior, porque ele era o segundo wide receiver na temporada passada e agora vai ser depositada uma confiança nele muito grande. Ele fez só 3 touchdowns no ano passado e o destaque dos números dele é que foram 125 tentativas, bolas arremessadas para ele, e ele catou 66. Isso é 50% quase, é um número muito baixo. E na companhia do Cecil Shorts, o Jaguars vai ter o calouro draftado na segunda rodada, o Marquise Lee, que foi um calouro que jogou na Universidade do Sul da Carolina, South Carolina. Junto com o Clowney. Exatamente, e foi junto com o Clowney na primeira e na segunda rodada. Então o Chad Henne vai ter novas armas para depositar seu ataque, mas falando um pouco mais do Bortles, o mais difícil é falar o nome dele, na verdade, o Blake Bortles, mas a gente tava falando, eu tava pensando, o Bortles, eu tava vendo os vídeos deles, ele é muito bom com trabalho de pocket. Se ele tiver uma linha, se o Jaguars ajudar ele na linha ofensiva, ele tiver tempo para pensar, o Bortles é muito preciso e foi o que ele mostrou no college. Eu acredito que ele vai ganhar essa posição durante a temporada. A galera da NFL tava comparando ele ao Big Ben. Inclusive, em entrevista, o Big Ben falou que ele teve a oportunidade de jogar com o Bortles e o Bortles lembrou muito ele no começo da carreira. Percebe que ele é um cara mais altão, que não se mexe tanto, mas que tem bastante um passe muito bom. E o Big Ben é meio doido também, ele sai do pocket às vezes pra dar uns Vamos passes. Correr. Bom, o calendário... Vamos pro calendário do Jaguars. As 2 primeiras semanas são fora de casa contra Eagles e Redskins. Terceira semana joga em casa contra o Colts e a 4ª semana fora contra o Chargers. É o começo muito difícil. Começo muito difícil do Jaguars. Complicado. Por isso que vai fazer o time ficar com números tão baixos no final da temporada. A quinta semana enfrenta o Steelers em casa. Sexta semana Titans fora. Aí enfrenta Browns e Dolphins em casa. Bengals fora e Cowboys em casa. A 11ª semana é de bye week. 12ª volta a enfrentar o Colts agora fora de casa. Depois enfrenta Giants e Texans em casa, Ravens fora de casa, Titans em casa e acaba a temporada com o Texans fora de casa. A reta final ali do Jacksonville Jaguars na temporada é menos impossível do que o começo. Então dá pra vencer alguns jogos, mas os jogos chaves que o Jaguars tem que vencer são jogos dentro da própria divisão. Confrontos diretos contra o Titans, confrontos diretos contra o Houston Texans. Quem se der melhor nesses confrontos, não só não vai ficar em último na divisão, como pode tentar uma vaguinha no Wild Card. Vai que uma temporada milagrosa aparece por aí. Os jogos da divisão são jogos chaves pro Jaguars vencer. E o recorde? 3-13. Pouquinho 3-13. Tô com o Rodrigo. 3-13. 3-13 e lanterninha da divisão. Mas Blake Bortles vai surpreender. Então vamos falar agora do Titans, que ficou na 2ª posição da divisão, com um recorde de 7 vitórias e 9 derrotas. Bom, os principais reforços do Titans para essa temporada foram o offensive tackle Taylor Lewan, draftado esse ano, e o wide receiver Dexter McCluster, ex-Chiefs, wide receiver que foi bastante usado como retornador de punts e kicks. A principal perda foi o running back Chris Johnson, que foi pro Jets, e o Titans também perdeu o quarterback Ryan Fitzpatrick para o Texans, mas draftou no 6º round o quarterback Zach Mettenberger. Perdeu o Fitzpatrick. É isso que eu ia falar. Foi uma derrota. E o Mettenberger até que surpreendeu nessa pré-temporada, fazendo boas partidas com bons números. E aí, o Titans consegue superar o Colts? Superar não, consegue chegar, dar um medinho no Colts para clinchar essa divisão nessa temporada? Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, porque o Titans, ele tem o Jake Locker, que é um quarterback muito promissor, mas o problema é que
Ele é muito promissor. Ele é Ele é promissor. só promissor. promissor. E aí ele já se machucou feio temporada passada. Até com ele em campo, o Titans conseguiu vencer o Chargers, que era um bom time, chegou a quase vencer o Broncos nos playoffs. Mas o problema é que também o Chris Johnson, que fez uma temporada belíssima em 2009, também não é mais aquele jogador, tanto que foi dispensado ao final da temporada passada. E o Titans também perdeu o cornerback Alteron Vernier, que liderou a secundária do time na temporada passada, cedendo... E foi o time que menos cedeu touchdowns aéreos em toda a NFL. Foram apenas 15 e o Titans acabou perdendo ele para Tampa Bay. Mas também tem os reforços do Sean Phillips, que é um defensive end, que vai fazer pressão nos quarterbacks adversários, e isso pode dar uma ajuda aí para a defesa dos Titans. Mas eu acho difícil chegar próximo ali dos Colts ou fazer frente até ganhar a divisão. Mas um ponto importante mesmo para os Titans foi um reforço fora de campo, que é o novo head coach do time, que é o Ken Whisenhunt, que era o coordenador ofensivo do San Diego Chargers na temporada passada. E ele trabalhou muito bem com o Philip Rivers, tanto que o Philip Rivers ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year na temporada passada. Ele foi o quinto melhor em jardas até. Foi o quinto, ficou entre os top 5 em jardas. Eu acho que esse foi um reforço assim essencial para os Titans para essa temporada, e se ele souber trabalhar com o Jake Locker e trabalhar ali os alvos do Jake Locker e a maneira que ele vai jogar, eu acho que o Titans pode ali ficar em segundo, mas para fazer frente ali com os Colts eu acho muito difícil. A tendência é que mais uma vez o Titans fique na segunda posição, mas sem ameaçar o Indianapolis Colts. Se você olha a campanha do Titans, foi um 7-9, não foi uma coisa tão ruim. Mas o time não engrena. O melhor jogador do time era o Chris Johnson. E essa é a minha pergunta agora. Com a saída do Chris Johnson, vocês não acham que o Jake Locker vai ficar muito a pressão em cima dele? Ele vai ter que passar a bola. Vai. O running back não. Quando o running back bom sai, a pressão cai em cima do quarterback. Quem é o quarterback da divisão? Andrew Luck. É difícil você competir com o Andrew Luck. E você acha que consegue clinchar um playoff? Um wildcard, talvez? Titans... É difícil arriscar, porque a campanha já não foi muito boa a temporada passada. Tem que ser no mínimo um 10-6, 11-5 pra conseguir. 9-7 talvez, assim, mas eu acho que 10 vitórias é difícil pros Titans. Bom, vamos falar do calendário do Titans. Começa a primeira semana contra o Chiefs, fora de casa. Segunda semana o Cowboys em casa. Aí enfrenta Bengals e Colts fora de casa. Também o começo de schedule bem complicado. Dá pra ganhar o jogo do Cowboys ali em casa. O Cowboys em casa. Dá pra mas de 3 jogos, 4 são fora de casa. Até porque o Cowboys tem um ótimo ataque aéreo e o Titans tem uma ótima defesa contra o jogo aéreo. A quinta semana é contra Browns em casa. Depois Jaguars em casa. A sétima semana enfrenta o Redskins fora de casa. E o Texans na semana 8 em casa. A nona semana é bye week. Depois tem Ravens fora de casa, Steelers em casa, Eagles e Texans fora de casa, Giants e Jets em casa, Jaguars fora e fecha a temporada com Colts em casa. E aí o recorde? Olha, eu vou de 6-10. 6-10. Porque tanto o começo da temporada... Que divisão ruimzinha vai ser esse ano, hein? Nós estamos sincronizados, a gente tá postando números iguais aqui. Não, o entrosamento tá bom. Tanto o começo da temporada dos Titans, quando a volta da bye week, que enfrenta Ravens em Baltimore, Steelers, recebe os Steelers, mas os Steelers são... Aí sai pra pegar o Eagles. E sai pra pegar o Eagles, que é muito difícil ganhar lá dentro, é complicado. Só aí já são praticamente 6 derrotas, então fica difícil. Tá com ele, né? Tu falou? 6-10, né? Só pra confirmar, 6-10. O Titans vai fazer uma temporada parecida com o ano passado. Vai vencer, acredito que até vai vencer algumas partidas que a gente vai falar, meu Deus, como o Titans venceu o New York Giants, por exemplo, sabe? Mas é que o Giants pode decepcionar assim como fez a temporada passada. Bom, pra encerrar o programa, vamos falar do atual campeão da AFC Sul, o time que sobrou nessa divisão. Esse ano, o Indianapolis Colts, que pra essa temporada trouxe como principal nome o wide receiver Hakeem Nicks. Sendo que ele não fez uma boa temporada com o Giants ano passado, só que o Giants não fez uma boa temporada. Mas é um baita todo nome. mundo. É um nome forte. No draft, o Colts não teve escolha na primeira rodada e pegou o offensive tackle Jack Milhort. Nome difícil. Jack Milhort no segundo round. O Colts perdeu pro Patriots na final de divisão do ano passado. Vocês acham que o Colts consegue chegar mais longe esse ano? Depende principalmente da ajuda do Trent Richardson. Eu acho que ele é fundamental para ajudar e para liberar um pouco o Andrew Luck da pressão de ter que ficar passando toda hora.
porque tem um wide receiver muito bom, que foi bem na temporada passada, que é o T.Y. Hilton, que fez boas jogadas, fez boas recepções. Era a bola de segurança do Luck. Era o principal alvo do Andrew Luck. De vez em quando apareceu o Brasil também. Brasil? E eu acho que ele pode ser, o T.Y. Hilton pode ser até um bom nome quando o Red Wayne se aposentar. Eu acho que pode ele assumir essa função de principal wide receiver dos Colts. Mas acho que o Trent Richardson, se o Colts quiser almejar algo a mais, ter aquela, vamos dizer assim, o fator X, assim... Depende do running back. Depende, assim... Tem que funcionar, né? De uma participação mais ativa do Trent Richardson, que é um grande prospect da NFL, que não deu muito certo no Browns, foi trocado e agora também foi colocado no banco de reservas no ano passado. E talvez, vamos ver se ele consegue aí se reabilitar e ajudar o Andrew Luck nessa caminhada, talvez até o Super Bowl. O Colts que não ganhava a divisão desde 2009, naquele ano que o Colts e os Saints se enfrentaram no Super Bowl. E depois foram 2 vitórias do Texans. E agora teve uma vitória do Titans, se não me engano, no meio do caminho ali. E agora voltou a ganhar a divisão com uma bela atuação do Andrew Luck, que carregou o time até o Wild Card e venceu o Wild Card de cima do Kansas City Chiefs num jogo sensacional. Uma bela atuação de Andrew Luck, que até teve 2 interceptações, né? Foram 4 TDs e 3 interceptações. 3 interceptações e 4 touchdowns, mas ele conseguiu voltar. O importante foi ele voltar do placar muito adverso, eram 20 pontos. Cara, se vocês não viram, se você não viu o highlight desse jogo, por favor, faz isso agora. Assiste o jogo inteiro, se for possível. Mas os deve ter no YouTube, deve ter. Provavelmente. E aí acabou perdendo pro New England Patriots no Divisional Round, que o Patriots sobrou, jogou em casa. Os running backs fizeram muita diferença. Uns 3 TDs terrestres. Acabou o jogo 45 a 20 e poucos, 20, não lembro. Mas o Colts pode chegar um pouquinho mais longe, dependendo da sua campanha em casa. Vai que consegue a vaguinha, passar pelo Wild Card sem jogar e entrar só no Divisional. Pega um time que está desgastado no Wild Card, pega um time que não joga tão bem, talvez. Foge do Patriots, talvez? O problema é que Patriots e Broncos tendem a ganhar, a clinchar as suas... Sempre fugir do Wild Card. E tem um fator importante também, que é a proteção do Andrew Luck. Na carreira dele, se eu não me engano, foram 2 temporadas na NFL e ele já foi sacado 73 vezes. Isso é um número muito grande pra deixar o Andrew Luck trabalhar, pra ele ter mais segurança ali dentro do pocket e pra ele poder ter mais tranquilidade na hora de fazer os passes. Acho que essa é uma questão importante também que o Colts tem que melhorar. Provavelmente que foi isso que pensou a galera lá de Indianapolis pra draftar no primeiro pick, sendo segundo round e o offensive tackle. Mais sacado que ele, só o Ryan Tannehill, que toma 60 sacks na temporada, 50. Bom, vamos falar do calendário do Colts agora. Primeiro jogo bem tranquilo, enfrenta o Broncos fora de casa. Suave. Nossa. Aí segunda partida em casa contra o Eagles. Pera, só uma pausa. Esse jogo contra o Broncos é o Sunday Night, não é? É o Sunday Night. Sunday Night da primeira temporada. Jogaço imperdível. Essa primeira semana vai ser demais. Nossa, Seahawks e Packers, e Colts e Broncos. E o jogo de segunda, você sabe qual é? San Diego Chargers e Arizona Cardinals. Baita jogo também. Alguém deu a perceber que ele torce pro Cardinals. Segue. Seguindo, terceira semana, Jaguars fora de casa. Aí enfrenta Titans e Ravens em casa. Texans fora de casa. Bengals em casa. Steelers e Giants fora de casa. Semana 10 é bye week. Semana 11 recebe o Patriots. Depois o Jaguars em casa e o Redskins em casa. Browns fora de casa. Texans em casa. E termina as últimas 2 partidas da temporada enfrentando Cowboys e Titans fora de casa. E aí, melhor que 11-5 que foi ano passado? 11-5? Pior que 11-5? Eu acho que vai igual. Porque a primeira... O Colts tem que tomar cuidado, porque os 2 primeiros jogos podem ser decisivos na continuação da equipe na NFL. Porque se você toma uma surra dos Broncos em Denver, depois recebe o Eagles e aí acaba perdendo. Isso pode desestabilizar o time, então o Colts tem que tomar cuidado com isso. Mas um ponto positivo e mais fácil para o Colts é o final do calendário, que ele enfrenta Texans em casa, o Cowboys em Dallas, mas é o Cowboys em dezembro. Todo mundo sabe o que acontece em dezembro. E os Titans, eles jogam em Indianápolis. Eu acho que... E divisão, né? Aí é sangue no olho. Eu diria até um pouco antes disso. Antes desses 3 jogos, Texans, Cowboys e Titans, pega Browns fora e Redskins em casa.
Ou seja, E o Jaguars em e casa. o Jaguars em casa, ainda. ou seja, são seis jogos, seis partidas muito tranquilas. Mas também que vencer as primeiras partidas da temporada não quer dizer muita coisa, que o Texans venceu as duas primeiras E e fez que perdeu fez. 14 seguidas. E o recorde? 11-5, Não, ele Rodrigo. falou 11-5. Eu achei que eu ia mais longe, mas... Vai com o Rodrigo de novo. Não, 12-4. 12-4. Perde pra Denver Broncos, perde pra New England Patriots, perdão. Perde também para os Steelers fora de casa. 3 jogos, falta perder mais um. Giants, talvez? Não, acho que ganha do Giants. Vai perder, quem sabe, do Philadelphia Eagles em casa, ou então... Ravens pode ser ou uma... Ravens. Mas pode ir 12-4, 11-5, o Colts vai para os playoffs com uma tranquilidade. Provavelmente com 11-5 o Colts pega o wildcard de novo. E aí complica. Aí, o problema de pegar o wildcard é se você pega uma boa campanha da AFC, que pode ser Kansas City Chiefs, pode ser San Diego Chargers, pode ser Cincinnati Bengals, Steelers, Ravens, são só time de peso. Só de massa. É isso aí. É Chegamos isso aí. ao fim de Mais mais uma. uma edição do Terceira pra 3. Agradecendo os comentaristas Rodrigo Rocha e Nicolas Quadro. Até mais. Muito Até a obrigado. próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Foi um prazer. Foi um prazer. Lembrando que amanhã, segunda-feira, vamos falar sobre a NFC Sul com New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Não esqueça de conferir os programas no Mixcloud, Soundcloud e Facebook, sempre com aquele final .com/jornalismo esportivo UFSC. Agradecendo a sua audiência e não esqueça de compartilhar o programa para os demais fãs da NFL. Até a próxima. Tchau! Se manda com ela pelo lado direito de Marius Vamos, the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para um arranha-céu! Into the end zone. Touchdown, Jacoby Jones. Touchdown! Terceira pra 3. O Terceira pra 3 é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Rádio Jornalismo Esportivo da UFSC. Apresentação de Anderson Spessato, comentários Nicolas Quadro e Rodrigo Rocha, técnica de Peter Lobo.